do Senhor, meus irmãos. Bom dia para vocês que estão aí nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Posteriormente, quando estiver lá no YouTube, mais ou menos reunimos aqui para falar a respeito das coisas de Deus, a respeito da nossa atualidade, questões pertinentes à nossa atualidade. E hoje nós pretendemos falar de um assunto bastante delicado também. Nas últimas semanas nós temos falado sobre pós-modernidade, movimentos sociais, né? Falamos sobre feminismo. Vamos falar sobre uma questão bem delicada relacionada ao racismo. Nós temos observado muitos problemas relacionados a isso, né? A gente pensa que é uma coisa que deveria estar lá no passado, lá atrás, né? Mas a gente vê que ainda é muito recorrente e tal. E hoje nós estamos aqui na nossa mesa, o nosso presbítero Cristo, Valdenor Cristo, está aqui conosco nessa manhã, certo? O presbítero Luciano, meu pastor Eli, aqui conosco. Antes de eu passar para eles darem a saudação inicial para vocês aqui, um bom dia para vocês que estão em casa nos acompanhando, gostaria de lembrar que o nosso irmão Leonardo está aqui, ele que gosta de lembrar as datas, né, do dia de tudo, né, irmão? Tem um dia para cada coisa. E hoje, aniversário da EBD, né? Aniversário da EBD, 20 de setembro. Olha só, irmãos. Que maravilha, né? Então, deixa eu passar primeiro para as saudações iniciais, depois o pastor vai comentar sobre a EBD também, né? Ok? Cristo, dá um bom dia para o povo aí que está em casa nos assistindo. Eu saúdo a todos os irmãos em casa e aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é um prazer muito grande para mim, né? Porque esse trabalho feito aqui, eu tenho visto perguntado nas igrejas aí, começou, mas não tem, parou, entendeu? Então eu vejo assim, um incentivo muito grande da nossa igreja, da direção da igreja, e eu vejo que os irmãos estão levando esse objetivo adiante mesmo, a escola dominical online. Então eu me fiquei muito surpreso de ver a igreja, pastor, que parou. Então, irmãos, eu fico muito assim satisfeito e fico até cheio de emoção, porque a nossa igreja não é a nossa igreja é igreja mesmo. Se preocupa com você, todos que estão em casa. Quando nós gozamos do momento aqui, como estamos gozando, vocês também participam. Você faz parte da igreja, então a igreja está em casa, a igreja está aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu falo com vocês e agradeço a participação nesse momento de todos que aqui estão e o privilégio de me dar a honra de estar aqui também. Amém. Amém. Obrigado, meu Cristo. Presbítero Luciano, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos, motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui sempre um momentinho da semana de crescimento, né? Crescimento espiritual, crescimento pessoal. E pegando um gancho no que o Cristo falou sobre algumas igrejas que pararam, né? Realmente não foi fácil, não está sendo fácil, mas no momento de grandes dificuldades, grandes soluções são apresentadas, né, pastor? Nos tira da zona de conforto e a gente tem que fazer coisas novas. E é interessante isso porque, de fato, nossa igreja não parou, graças a Deus, e não vai parar, porque a igreja do Senhor não pode parar. Em hipótese alguma, a igreja do Senhor pode parar. E vamos aprender mais hoje, né? Mais um tema bastante recorrente, e isso é bacana porque é um tema do dia a dia, irmão. Nós não estamos falando de coisas que aconteceu lá no passado e não acontece mais, ou de coisas da esfera somente espiritual, é coisa do cotidiano, de como ser crente diante dessas situações, de como agir, como pensar diante dessas situações do dia a dia que nos desafiam, né? Nos desafiam, nos confronta muitas vezes pela injustiça, né? E como lidar com cada situação dessa, é mais ou menos isso a proposta que nós temos apresentado aqui na EBD. Aprendendo com vocês, com a contribuição de vocês e com certeza com o nosso pastor, com o Fábio, enfim, estamos aqui contribuindo. Portanto, contribua, manda sua mensagem, compartilhe, para que a gente possa crescer em graça e em conhecimento nesta manhã. Amém? Amém. É isso aí, irmãos. Olha, sigam o conselho aqui do nosso presbítero Luciano, participem, interajam aqui conosco. O pastor está aqui
atento ao nosso Facebook, É né? verdade. Pastor, tem sua saudação para o povo de casa? Sim, E comente um pouco a respeito dessa história da EBD aqui no é Brasil, verdade. tá bem? Ok. Graças e paz, amados. Amém? Eu não sei se depois o Léo pode colocar um pouquinho mais de retorno para mim, mas eu acho que o pessoal de casa está ouvindo bem. Acho que sim, né? Meu O povo está microfone. escutando aí a voz do pastor ele bem? Dá um joinha aí. Dá um sinal aí pra se gente. se tá legal aqui o meu som. Mas, paz, meu querido Cristo, presbítero Cristo, que agora a gente entrelaçou as famílias, né? Agora mais do que nunca, né? Então, para quem não sabe, o meu filho ficou noivo, né? Com a netinha do Cristo. Netinha não é mais netinha. Tá falando? Mas eu acho que tá saindo aqui, né? Não é? Acho que sim, porque eu tô vendo lá. Melhorou? Ah, obrigado. Enfim, meu querido Luciano, bênção estarmos juntos. O pessoal tá falando que tá baixo o som. A Vereni tá falando aqui. Deixa eu trocar então. Isso. E aí o Léo vai tentando ajeitar ali, depois a gente vê como. Ok. Meu querido presbítero Luciano, é uma benção estarmos juntos. E meu querido Fábio, diácono Fábio, que parabéns antecipado, Fábio. Obrigado. Né? Fizeram isso, né? Na EBD. Engraçado que é do André, né? Isso, André Vinícius. Parabéns, meu querido amigo, meu presbítero André Vinícius. E aí a Vereni lá chegou lá e falou assim: olha, gente, o Fábio e o André tá fazendo aniversário hoje. Eu falei: meu Deus, mas o que eles fizeram? Juntaram as datas? Eles. Pois é. Aí eu falei: eu nunca soube que o Fábio faz aniversário junto com o André. Mas enfim. Parabéns, André. Deus abençoe você. Mas veja só, eu vou falar rapidinho. Hoje é dia comemorado o dia da EBD na nossa denominação. Existem outras denominações que comemoram outros dias, outras datas, mas nós comemoramos hoje. E tem um aspecto, tem que ser rápido aqui, que é um aspecto histórico, né, Fábio? Acerca do surgimento da EBD. A EBD, ou seja, Escola Bíblica Dominical, ela não fez parte necessariamente do jeito que ela está na formação da igreja primitiva até o século XVIII. Até o século XVIII não tinha esse formato, pelo menos dentro do meio protestante, depois da Reforma Protestante, não tinha esse formato. Então, um homem chamado Robert Hicks, ele, tocado por o desejo no coração dele de educar as crianças de rua, ele começa a formar uma escola dominical, aliás, antes não era dominical, era todos os dias, para acolher as crianças de rua. Então ele faz uma alfabetização, mas ao mesmo tempo com princípios cristãos e princípios bíblicos. Então a escola dominical, ela nasce lá na Inglaterra do século XVIII com Robert Hicks, com o desejo, com o intuito de um acolhimento numa perspectiva mais de ação social e evangelística, obviamente. Passou-se o tempo, ela começou a crescer e cresceu muito. O metodismo de John Wesley estava surgindo naquele período. O John Wesley vai abraçar essa ideia de trazer a escola dominical nesse formato que temos hoje, apresentando o currículo dentro de uma pedagogia mais moderna, poderíamos dizer assim. E ele vai abraçar essa ideia e vai começar a desenvolver dentro das sociedades a escola dominical. Pois bem, ela cresce, outras denominações também começam a surgir. A Igreja Batista é fortíssima, aliás, ela é antes até do que o metodismo em abraçar essa ideia, os presbiterianos também. Então, ela começa a ser trabalhada dentro das denominações protestantes de forma muito interessante. Bom, passa-se o tempo, o evangelho chega ao Brasil, o evangelho de Cristo Jesus na via protestante chega ao Brasil no século XVIII, no final do século, no início do século XIX,
E quando ele chega no Brasil, é enviado como funcionário inglês para trabalhar nas coisas da Inglaterra aqui no período da colônia. Colônia não, perdão, do Império. Obrigado, Fábio. Posso errar aqui perto do Fábio, não. Período do Império. É enviado um casal que o nome é Sarah Kelly e Robert Kelly. Ele tem o mesmo nome, é Robert também, só que não mais o Reis, mas agora o Kelly. E eles vêm morar no Rio de Janeiro e depois eles vão para Petrópolis. E a Sarah Kelly é uma anglicana. Ela já acostumada com o estilo e a forma da EBD, ela faz a mesma coisa aqui no Brasil. Para acolher as crianças, ela também começa a desenvolver uma escola dominical em Petrópolis. E aí tem um fato interessante e curioso para vocês, é de que a primeira aula que ela oferece e ela dá em Petrópolis, este local hoje pertence à Igreja Metodista Wesleyana de Petrópolis. Então está lá, tem uma placa, tem um pequeno museu. Se você for um dia e quiser um dia visitar, eu esqueci o nome do casarão, é um nome alemão, o nome do casarão, mas ela é próxima, ela é vizinha à Igreja Central de Petrópolis. É um casarão muito bonito, no estilo colonial, e está preservado pela Igreja Metodista Wesleyana e aberto à visitação. E ali foi celebrada a primeira escola dominical do Brasil. E pertence à Igreja Metodista Wesleyana. Poucos sabem disso. A gente hoje vê igrejas que são até maiores, denominações que são maiores do que a Igreja Wesleyana, mas não tem esse privilégio, né? A igreja... a gente me bateu aqui na memória, eu não tenho certeza, agora fiquei na dúvida se o Robert Kelly era congregacional ou anglicano. Depois a gente pode conferir isso, corrigir isso, tá bom? Porque agora fiquei meio na dúvida. Mas enfim, esse casarão pertence à Igreja Metodista Wesleyana hoje, não em termos de posse, mas porque é alugado e a igreja tomou a liberdade de fazer dali um pequeno museu. Está lá em Petrópolis. Um dia, se vocês quiserem fazer uma visita, está aberto. Se quiser fazer um tour, está aberto, Fábio. Congregacional. O presbítero Luciano acabou de... Ok, irmãos. Então, interessante, né, conhecer, saber que a gente tem esse privilégio, né, de ter essa edificação, né, onde foi a primeira reunião de escola dominical no Brasil, né? Está sob a nossa tutela, né? Sob o nosso... A Igreja Metodista Wesleyana, ela cuida, preserva esse local. Faz uma visita, certo? Bom, irmãos, então, antes da gente iniciar aqui, a gente vai fazer a nossa oração. Vou pedir para o presbítero Cris fazer essa oração para a gente dar início ao nosso estudo, amém? Amém. Oramos ao nosso Deus, Pai amado. Te louvamos, bendizemos a Ti, ó Deus. Te agradecemos por essa semana, esses dias, ó Deus. Nossas famílias, nosso povo. Ó Deus, muito obrigado por tudo aquilo que Tu tem feito no nosso meio, ó Deus. Seja nas nossas vidas, esse momento aqui, ó Deus, de aprendizado, ó Deus, da Tua palavra, ó Pai. Seja com nossos que estão em casa, ó Deus. Ó Deus, que todos, ó Deus, possam sentir o mesmo prazer, a mesma alegria, ó Deus, de participar e ver e contribuir com o Teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós fazemos essa oração em agradecimento por tudo, ó Deus. Seja com a direção aqui, ó Deus, dessa grande escola, ó Pai, onde nós iremos compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Foi até interessante tocar nesse ponto aqui, falar sobre o século XVIII, Inglaterra, escola dominical, porque a gente vai falar hoje sobre um assunto que tem uma certa relação, que é a questão do racismo. E lá na Inglaterra, no século XVIII, aconteceu uma reforma, né, uma revolução, vocês conhecem, a Revolução Industrial, que impactou no sistema de produção, na maneira do homem interagir com o meio ambiente e nas relações, tá, do homem com a terra. Isso vai atingir diretamente um método que era comum naquela época, né?
que era do escravismo, certo? Da escravidão, começou a mudar a partir daquele momento. A Revolução Industrial impactou nesse processo, tá? Então a gente vai trabalhar essa questão do movimento negro atual moderno, tá? À luz do Evangelho e buscar as bases históricas, né? Para a gente poder compreender melhor por que às vezes algumas pessoas, ainda hoje, nos tempos de hoje, né, consideram que o negro é inferior ao branco, né? O que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso? O que a palavra de Deus tem a dizer também a respeito da nossa maneira de reivindicar, buscar nossos direitos, certo? Eu coloquei lá no grupo do IBD essa semana um vídeo, né, um documentário tratando de duas personalidades lá nos Estados Unidos, no século XX, né? Entre as décadas 50 e 60, tinham muitas questões de segregação racial, né? Era coisa absurda. Não sei se você chegou a assistir. Você sabe, conhece a história? Que, por exemplo, o negro, quando ele entrava no ônibus, ele tinha que sentar lá atrás no final né? Se chegasse um branco e tivesse um negro sentar, o negro tinha que levantar para o branco sentar ali. Então são coisas absurdas que a gente não deve aceitar, nunca, né? Nem lá atrás, nem hoje, nem amanhã, certo? Porque não tem explicação lógica para isso. Todos nós somos seres humanos. Deus, ele se revelou a todos, né? E todos nós somos iguais perante a Deus. Então, hoje a gente vai buscar refletir algumas coisas. Vou pontuar aqui com os exercícios, diz o seguinte. Primeira coisa, refletir sobre as questões de segregação racial a partir do episódio de George Floyd. Aquele homem negro lá nos Estados Unidos, de 46 anos, né, que foi vítima de uma ação desastrosa, né, para não dizer outra coisa, da polícia, lá de Minneapolis, né? Então, e aquilo repercutiu, né, no mundo todo, inclusive no Brasil. Inclusive isso aqui é uma repercussão também, a gente está comentando sobre isso, né? Segundo ponto, analisar os alicerces que balizam preconceito racial. Você, em casa, conseguiria imaginar quais são os argumentos que balizam preconceito racial? A escravização, o processo de colonização, o cientificismo, né? Observem, tem diferença entre ciência e cientificismo. A gente vai abordar isso aqui também. Terceiro ponto, pontuar os principais eventos relacionados à segregação racial estadunidense e no Brasil. E quarto ponto, refletir sobre o papel da igreja na questão da justiça social. Como a gente, né, deve interagir. Irmãos, é um assunto bem vasto, né? Não é polêmico como o do feminismo, né? Mas assim, precisa ser conversado, precisa ser debatido. E a gente planeja, eu acredito que não vai ser possível a gente conseguir falar de tratar o assunto todo hoje, nesse domingo, né? Então a gente está aí programando para falar hoje e no próximo domingo sobre esses assuntos e essas questões aqui, ok? Então vamos fazer a leitura do texto base para a gente poder iniciar nossa reflexão aqui. Encontra-se no livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Eu compartilhei com os irmãos que participam do grupo da IBD, está lá os slides, o estudo, é o segundo slide, já tem aí, né? Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18. Pastor, já está na mão e pode ler para a gente? Tiago 3, do 13 ao 18. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Deixa eu ver. Tá saindo o som? Beleza? Ok, então. Amados, leram, marquem aí, guardem a sua Bíblia, não feche, tá? Deixa aberto aí que a gente vai voltar, vai comentar sobre esse texto. Mas eu gostaria só de destacar alguns pontos aqui, o versículo 13, o versículo 16 e o 18. Eu vou ler novamente para os irmãos, diz assim: a versão do pastor, ela tem uma outra palavra, eu gostaria de destacar aqui. Ó. Quem entre vós, versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a mansidão e dê sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Aí o versículo 16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E o versículo 18 que diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Amados, vamos retomar aquele episódio lá do George Floyd, tomar ele como base, né? A gente ficou sabendo lá no final, foi no mês de maio, não é? Se não estou enganado, aconteceu aquela ação. Você deve lembrar que ele é um homem negro, 46 anos, está desempregado no contexto aí da pandemia, do coronavírus, ficou desempregado. Ele foi comprar, parece que foi um maço de cigarros, aí ele pegou uma nota de $20, que era um jovem, né, o atendente da loja, um jovem, acho que é um adolescente que atendeu ele, desconfiou que a nota fosse falsa e chamou a polícia. Ele não quis devolver o maço de cigarro e tal, o rapaz ficou com a nota falsa e chamou a polícia. O George Floyd estava com os amigos e ele não fugiu, ficou sentado ali próximo na calçada com os amigos, conversando. Uns 20 minutos depois chegou a polícia, levantaram a ficha do George Floyd, viu que ele já tinha algumas passagens, certo? Pela polícia, e foi assim, totalmente desastrada aquela ação, né? Acabou se desdobrando de uma maneira trágica, terrível mesmo. A gente sente até raiva, né? Não sei como cristão posso falar isso, mas assim, um sentimento realmente muito ruim você observar o homem já imobilizado. É indignação, né? É indignação, né? Você fica indignado. Indignado. Porque aquele homem já imobilizado, algemado, a mão para trás, deitado no chão, o policial branco, né? Ali sufocando ele com o joelho naquela situação, ele gritava, né? Não consigo respirar, não consigo respirar. E as pessoas filmando, e os policiais ali, acho que tinha uns 3 ou 4 policiais e ninguém fez nada para poder. Realmente, a gente começa a refletir, pô, o que será que está por trás daquilo, né? E a gente começa a observar que esse é um fato recorrente na história dos Estados Unidos. É um fato recorrente. Vira e mexe acontece uma questão de uma arbitrariedade contra o negro que morre e tal. Isso gera repercussão, gera movimentos, né? A gente sabe que nós somos cristãos, tem uma maneira de reagir de acordo com a injustiça, com a violência, né, pastor? As Sim. pessoas do mundo, vamos colocar assim, né? Se você não é cristão, perdoe o que eu vou dizer aqui, né? Mas a gente chama assim, quem não tem Deus, vamos colocar assim, a gente chama de ímpio, certo? Então a pessoa que não é pautada pelos princípios de Jesus Cristo, ela vai deixar a paixão dela inflamar e vai falar mais alto, e isso, eu disse aqui que a gente sente sempre de raiva, o pastor aqui me corrigiu, disse que é indignação, né? A gente quando presencia um ato de injustiça, a gente quer combater aquilo e a gente vai usar as armas que a gente tem, né? Então, a gente observa aquela confusão, aquela beligerância que gera daquilo, né? Mas a gente tem que refletir, irmãos.
qual seria a maneira do cristão reagir diante daquilo. Por isso que eu coloquei aquele documentário que eu compartilhei. Se você não participa do grupo da IBD, mas você está assistindo aí pelo WhatsApp, eu recomendo para você assista, está no YouTube. É um documentário chamado Malcolm X versus Martin Luther King, né? Ou o contrário, Martin Luther King versus Malcolm X. Aí vai colocar a maneira que os dois buscaram uma luta por questões de justiça social com relação à segregação racial, né, negra. Observe que os dois eram negros, mas os dois não se misturavam, embora os dois tivessem o mesmo objetivo, certo? Pastor, o que o senhor poderia comentar a respeito dessas questões lá do George Floyd e da questão do posicionamento, da maneira que Malcolm X e o Martin Luther King trataram dessa questão, ou seja, nessa luta pela justiça social? São situações bem delicadas, né, que a gente precisa fazer uma análise com bastante calma, porque são vários pontos, né? Primeiro é o seguinte: você falou muito bem quando você disse que isso é recorrente nos Estados Unidos e tem muitas coisas por trás disso. Não é simplesmente uma ação policial desastrada, não. É um problema. Os Estados Unidos têm um problema de racismo muito forte. Isso é já histórico, né? Não é da agora. E então aquela situação vem sendo repetida e recorrente várias vezes. Agora, para a gente discutir o problema americano, da sociedade americana, não pode entender que a gente vai trazer para o Brasil movimentos do tipo Black Lives Matter. Vidas negras importam. Porque teve um movimento no Brasil com vidas negras importam. Nós não podemos importar esse problema, que não é exclusivo americano, mas é um problema da sociedade americana para o Brasil. Porque no Brasil o problema de racismo tem outras situações, tem outras conotações. Então tem outro contexto, né? Outro contexto. Embora todos dois seja vil e todos dois seja mal, e todos dois deva ser combatido. Então, essas são situações que devem ser pontuadas. A outra é que no contexto americano, e aí a gente está falando do contexto americano, a gente tem dois ícones nessa história de combate à questão da segregação racial e à questão do racismo, que esses personagens, dois sujeitos, o chamado Martin Luther King e Malcolm X. O Martin Luther King é um pastor batista, um cristão, com princípios conservadores, princípios evangélicos, e ele vai combater o racismo por uma via que ele compreende. E inclusive no próprio documentário que você apresentou, Fábio, existem críticas quanto ao modo ou às ferramentas que ele utiliza para combater o racismo, mas o fato é que ele usa ferramentas que nós entendemos ser princípios cristãos. O Malcolm X, ele não é um cristão, ele é um convertido muçulmano, ele era um cristão, depois ele se torna um muçulmano, né? E ele usa outros tipos de ferramentas para combater o mesmo mal. Só que aqui, eu não quero fazer juízo aqui, porque eu sei que muitas pessoas defendem lado A, lado B, mas o que me parece é que o texto que nós lemos, quando diz aqui, versículo 13, quem dentre vós é sábio e entendido ou inteligente, mostre pelo seu bom trato suas obras de mansidão e de sabedoria. E o versículo 17, como foi destacado, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quer dizer, a opção do Malcolm X é uma opção violenta.
é uma opção de combate, uma opção de não aceitação daquela situação por uma opção mais contundente, mais violenta. A opção do Martin Luther King, que não poderia ser diferente, ele sendo um pastor cristão, é essa a opção mais baseada dentro do que o Tiago está falando. Embora crítico, ferrenho, mas ele mantém uma paz. E, assim, lógico que isso tem os seus limites, né? Por exemplo, nós temos um caso bastante interessante com outro pastor, que é o pastor Dietrich Bonhoeffer, que na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, ele também vai combater o nazismo de forma pacífica, né? Ele vai combater, o Bonhoeffer, ele combate o nazismo, que também é preconceituoso, tem um problema de racismo, enfim, ele combate isso de forma pacífica. Mas chega um ponto que ele que o Bonhoeffer fala assim, esse negócio de pacificamente não está dando certo não, eu vou ter que pegar e participar de um negocinho mais violento. Então ele participa de tramas para matar Hitler. E ele se alguém desejar assistir o filme Valkyria, que é um filme que fala sobre uma tentativa de um atentado, né, contra a vida de Hitler, o Dietrich Bonhoeffer, que é um excelente pastor, que escreveu uma das mais belas teologias pastorais que nós temos, ele, em certo momento, ele deixa essa passividade e se torna agressivo. Então, isso é muito difícil para nós lidarmos com isso. Por mais que a gente compreenda que Tiago está super certo. Mas você vê, como você falou, você vê um sujeito preso, já algemado, sendo injustiçado naquele momento. Você está passando perto, você vai se indignar, você vai querer fazer alguma coisa, e é bem provável que você faça a mesma coisa, usar a mesma ferramenta, que é a violência. É um pouco parecido com um outro filme também interessante, que é o filme Noé. Ele é recente e é meio esquisito, porque ele tem um monte de monstro e tal. Tem que ser entendido aquele contexto desse filme. Em um momento, no filme Noé, as pessoas começam a bater, isso não é bíblico, tá, gente? Mas é no filme. Começam a bater na arca, querendo entrar na arca porque eles estão se afogando. A mulher, Noé, quer abrir a arca para acolher aquelas pessoas. A mulher de Noé vira e fala: você é louco? Você vai abrir para acolher essas pessoas? Aí ele fica assim meio tentado, querendo abrir. Aí a mulher diz assim: Deus nos salvou e Deus fez essa arca para nossa família, não é para eles, porque eles são maus, então eles merecem morrer. Aí Noé pergunta para a mulher: mas se alguém vier tirar a vida do seu filho, você é capaz de matar? Aí ela falou: claro. Aí ele disse: então que você é diferente deles. Então, às vezes a gente procura ser passivo, porém, em certos momentos, nós podemos nos tornar tão violentos quanto aqueles que oprimem também. Por isso, muito cuidado, seja sempre cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos pôr a oportunidade aqui pro Mauro, né, trazer o nosso cafezinho. Obrigado. Interessante trazer a questão do café, que também está relacionado, a gente pode... Olha só como é que a história é legal, né? E se entrelaça também com a questão do processo de colonização do Brasil, dos Estados Unidos, né? Trocando aqui o microfone, mas durante muito tempo aqui no Brasil, né, a mão de obra, a produção da cana-de-açúcar, do próprio café, né, foi o que? A mão de obra escrava, não é isso? E tem a ver também com, a história, ela, para a gente poder entender o que está acontecendo hoje no século 21, né, a gente tem que voltar alguns séculos atrás aí para a gente poder entender como isso começou, né, como chegamos até aqui, certo?
passando aí pela colonização do Brasil, dos Estados Unidos. Agora, uma questão interessante, Cristo, é que as pessoas costumam associar a escravidão ao negro, né? Negro é escravo. Até os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, quando eles começaram, no começo era o escambo, né, pastor? 1500 até 1534, o interesse dos portugueses aqui no Brasil era a extração do pau-brasil. Então, eles chegavam, trocavam ali, dava para o índio, então aqui, eu te dou um espelho, te dou um utensílio aqui, né? Que para o índio tinha pouca utilidade prática, né? Mas o índio gostava daquilo, achava interessante, ia lá, derrubava a madeira, o pau-brasil, levava para os portugueses e eles levavam para comercializar na Europa, fazer móveis, aquelas portas bonitas daquele período colonial, né? E tal. Até que mudou, né? Eles começaram a querer colonizar mesmo, aí começaram a querer colocar culturas e tornar que lucrativo esse processo. Então eles queriam trazer gente de lá, de Portugal, para poder fixar produção aqui no Brasil, né? E tornar isso rentável, porque gerava gastos, né? Para mandar os navegantes e navio e os custos todo que tinha operacional, certo? Então o clima aqui do Brasil favorável à produção, essas culturas, né? Da cana-de-açúcar, que na época era a Holanda vendia, mas tinha um preço, era um produto de qualidade bom, né? Que a Holanda tinha. Então eles acharam aqui esse espaço, esse lugar e começaram. Então, a princípio, eles começaram a utilizar os índios. Aí eles usaram um termo, os negros da terra, que eram os índios, né? Começaram a trabalhar. Só que o índio, uma cultura totalmente diferente, né? Eles achavam que o trabalho, olha só, irmãos, preste atenção nisso, vai voltar lá para o feminismo. O índio achava que o trabalho na agricultura era um trabalho feminino, não era um trabalho de homem, né? Na cultura indígena. Então eles até produziam, mas eles não achavam que tinha que ficar ali o tempo todo, né? Produzindo. Então eles tinham um comportamento. E como os negros já estavam, já tinham sido esse mercado de tráfico negreiro, né, de levar para poder trabalhar, e já era uma cultura já praticada lá na África, né, produzia, já estavam mais habituados com esse tipo de trabalho. Então eles, tanto é que, segundo documentos históricos, o valor de um escravo negro era 3 vezes mais caro do que um indígena. Vamos supor aí, o índio custava 7 mil réis, o negro custava 21 mil réis, tá? Então você vê que gerava um comércio por trás daquilo. E então no Brasil começou assim, né? A questão do indígena. Cristo, não sei se você tem algum conhecimento assim da história disso, mas a gente ainda observa, né? Questões assim que as pessoas colocam. Estou falando do Brasil agora, tá, gente? A gente saiu dos Estados Unidos, a gente vai voltar para os Estados Unidos ainda, mas a gente está procurando trazer essa questão. Por que o negro ele é considerado inferior do que o branco na nossa cultura, tá? Cristo, você saberia qual a ideia que você tem a respeito desse assunto? Você concorda com isso? Não concorda? Por quê? Ô Fábio, eu quando era pequenininho, eu acho que eu era levado, eu não tenho certeza não, mas... Você acha? Eu acho que eu era levado. Eu também desconfio que você era levado. Mas... E tinha sei lá, não sei. Naquele tempo, a gente morava no interior, lugar muito atrasado, e todos os mais usados na propriedade da minha avó eram os negros. Era as pessoas dormia nas tulhas. Tulha, o Fábio, não sei se você sabe o que é. É a casa feita em cima e embaixo é o lugar de se guardar troço. Café, milho, essas coisas. E tinha um negro, um senhor já de idade, forte, ele era um mestre que ficava em cima da serra, na mata. Então, quando eu ia levar almoço lá na mata, eu era pequenininho, mas não era mole, eu acho que não era, acho que era muito levado. Então, minha avó, tudo mandava eu. Você vê que até
na igreja, eu que ia buscar isso, buscar aquilo. Aí teve, de vez em quando, a história grossa é cerrada na mata mesmo, não tem como sair. Como você vai tirar um ave grossa dentro de uma mata? Então tem que serrar lá mesmo. Esse negro, ele me ensinou um cipó que tem dentro da mata. Você, para serrar uma tauba, você não existe, lá não existe metro, essas coisas, é uma linha. Então, quando ele estava almoçando, ele falava assim, ele tinha um nome que ele me chamava, não sei se era petisco, um nome assim. Aí ele, em você eu confio, entra por aqui, busca aquele cipó, que se ferve a água, né? Bota aí para ferver na mata mesmo, numa lata, ferve, aí bota na linha. Aí estica a linha na madeira assim, solta. Estica lá, estica cá. Então ela cai certinha. Então ali eles vão serrar. Eu que fazia isso. E esse crioulo que me ensinou isso. Crioulo no bom sentido. Esse moço preto, esse escurão. Então ele era um crioulo sábio. Ele me ensinava as estratégias, ele me ensinava tudo. Olha, Muito interessante, né? Essa técnica para marcar a madeira, assim, os Isso. lápis, né? E assim, pela forma como que o Cristo está contando esse episódio, você observa que o nosso contexto é um contexto diferente do americano. Você vê o jeito dele contar e o que acontece é diferente lá do americano, que não. Eu acho que esse tipo de história é muito difícil acontecer nos Estados Unidos. Que é ele aprender com o negro e valorizar o que aprendeu. Lá talvez seria bem o contrário, né? Bem, pastor Eli, na época, eu não me lembro se eu conhecia, mas eu só no via a cor eu sabia qual era o cipó. Então eu saía procurando esse cipó. Aí eu mesmo que picava, ia no riacho qualquer dentro da mata, pegava água, enchia uma lata e botava para ferver. E ele ele tinha os cuidados de me ensinar tudinho, ó. Faz assim, assim, porque não pode pegar fogo ali. Então a casca da madeira verde ainda, eu botava, espalhava no chão assim, para o fogo não. Então esse crioulo eu achava ele muito inteligente, esse senhor de idade. Com certeza, Cristo. Né? É o que a gente está querendo dizer, não tem um mais inteligente, menos inteligente, né, Luciano? São as questões mesmo que o processo da colonização, infelizmente, eles foram prejudicados, né? E quando passou da colônia para o império e do império para a república, no império, eu ouso dizer que no império os negros ainda tinham um cuidado melhor com os negros, porque quando veio a república, né? No momento histórico que aconteceu essa transição, os negros foram descartados, porque começou a industrializar, a indústria chegou aqui no Brasil, eles começaram a trazer mão de obra europeia, né? Italianos, trazer tal para trabalhar e o negro? Não tem mais escravo, né? Não tem mais. Vocês estão livres. Mas aí, não tinha terra, não tinha trabalho, ficaram assistindo. Então, foram trabalhar o quê? Com os trabalhos braçais, né? Luciano, gostaria que você comentasse a respeito da situação do negro aí nesse processo da transição da República e que se reflete até hoje, né? Que a gente vê que a gente tem uma dívida com relação a isso, né? Histórica em relação a isso. Fábio, eu vejo essa questão de uma desumanização, uma forma de desumanização, tá? Porque não tem diferença. Eu acho que Deus, acho não, né? Eu vou falar, eu acho. Ele distribui, ele criou cada pessoa diferente uma da outra. Determinadas raças, determinadas pessoas, vamos dizer assim, cada uma com as suas qualidades. O negro, ele tem as qualidades dele, assim como tem o branco, assim como tem o outro. E essas qualidades, elas não podem, em momento algum, ser utilizadas para subestimar, para colocar abaixo uma outra raça.
né? Porque realmente isso daí é totalmente contrário. E aí, mais uma vez, a gente volta que numa responsabilidade cristã, embora os Estados Unidos é um país cristão, fortemente cristão, né? E, no entanto, é protestante, né? E acontece isso, conforme o pastor falou, há muito tempo. A gente vê filmes baseados em fatos reais nesse sentido aí, como aquele Coach Carter, né? Que tem aquela questão do negro, que tem a marginalização como um todo, né? E tem um outro com Denzel Washington também, que me fugiu agora a memória, que ele fala, olha, 70% de pessoas da nossa raça, na idade de vocês, morre. Significa que de 10 que tem aqui, 7 ou vão morrer ou vão presos, que eram tudo negros. Então, isso é de uma desumanização que o evangelho precisa tratar. O cristão precisa tratar, mas não o cristão só denominação, né, pastor? É aquela questão do cristianismo de fato, aquele cristianismo que denuncia esse tipo de coisa. O que aconteceu com esse senhor, né? E na sequência teve um outro, né? Que tomou não sei quantos tiros na frente das crianças também. Lá nos Estados Unidos também, logo na sequência, agora mais recente, porém também foi na sequência. Então parece que 8 tiros na frente dos filhos no carro. Não sei nem que fim tomou, se ele conseguiu sobreviver. Mas é de uma agressividade, sabe? Que realmente a indignação é uma palavra suave para o que a gente deve sentir. Né? É uma palavra suave, porque... e aí vem a questão, tinha muita gente vendo. Ninguém se levanta, ninguém fala, para com isso. Né? Ninguém fala, olha, denuncia aquilo ali na hora. Ele tinha uma ficha, ele tinha isso, ele tinha aquilo, mas ele estava solto, possivelmente ele cumpriu a pena dele. Né? Então ele estava em kit com a sociedade. Isso, por mais que ele tenha cometido um outro crime, que seria comprar o cigarro lá com a nota de R$20 falsa, você vê que não era necessário tirar a vida dele por conta disso. Né? Então isso realmente nos traz indignação e ao mesmo tempo uma reflexão, né? Porque muitas vezes somos racistas de forma velada, de forma na surdina. Quando a gente vê um grupo, por exemplo, de negros, o que nós fazemos? Será que nós ficamos à vontade? Ou nós também ficamos, espera aí? Isso é uma forma de racismo também. Então, assim, nós também, às vezes, precisamos olhar isso, né? Mas, é claro, essa questão é de uma indignação, injustiça na nossa cara, e a gente precisa ter o cristão, né? Precisa levantar a sua mão, dar a sua cara ali e falar assim, vamos reivindicar aqui agora. Depois não adianta mais, meu ponto de vista, tá? Vidas negras importa, assim como a vida de amarelo, de branco, de azul, todas as vidas importam. Exatamente. Né? Não é vidas só negras. E quando a gente fala vidas negras importam, a gente está segregando. Esse é o problema do movimento. Esse é o problema desse movimento. Exatamente. Ele acaba segregando. Quando ele fala isso, ele segrega. Ele mesmo. Quando você cria cotas para negro, quando você faz isso, aquilo, você está segregando, você não está ajudando, você não está resolvendo o problema. Só uma dica para o pessoal, se vocês quiserem compreender melhor o contexto americano, como eu estou falando, que é um contexto diferente do brasileiro, assistam o filme 12 anos de escravidão, porque ali dá para perceber muito claramente a questão do erro, assim, terrível da igreja, aceitando e apoiando a escravidão. Mas, ao mesmo tempo, a igreja erra em apoiar a escravidão, mas, ao mesmo tempo, é dentro da igreja que surge o movimento abolicionista. Então, assistam esse filme, que é interessante, porque tem momentos onde o senhor, o dono de escravo, ele abre a Bíblia e faz um culto e bota todos os escravos para assistir o culto, e ele
ele abre a Bíblia e prega para os negros se converterem. E depois chicoteia, porque o cara deixou de fazer alguma coisa, então ele bota o cara no tronco. Então ele prega a Bíblia, mas ao mesmo tempo ele vai, bota o cara no tronco. Você vê a contradição terrível e a cegueira de que eles não estão enxergando ali. Mas ao mesmo tempo a luta pela abolição acontece dentro da igreja. Vou dar um exemplo. A igreja metodista americana, ela foi dividida entre a igreja metodista episcopal e a igreja metodista episcopal do sul no século XVIII. É o século XVIII, na Guerra da Secessão, é do século XVIII, né? Isso, 1776. Meu historiador aqui é bom. A Revolução depois, 1800 e alguma coisa, né? Então, a igreja metodista wesleyana, a igreja metodista americana, ela é dividida exatamente por conta da escravidão, porque tinha pastores que eram contra a escravidão e tinha pastores a favor da escravidão e dono de escravos. Olha só. E aí ela foi dividida, se tornou duas igrejas. Depois teve a unidade, depois da guerra, voltou, mas ela foi dividida. Então, o que eu queria também fazer um destaque que eu acho interessante, olha, não pode ser vidas negras importam, porque vidas brancas também importam, certo? Então isso não tem dúvida. Então a nossa luta não é contra o negro contra o branco ou o branco contra o negro. A nossa luta é contra o racismo, não contra... Assim como não é contra a morte do judeu. Ou contra a morte do judeu. Enfim, é indiferente, né? É indiferente. O evangelho ele não trata isso. O evangelho trata a pessoa, o ser. E não a cor, a raça, de onde ele veio, deixou de vir. Porque isso é importante falar, gente, porque existe esse movimento aí de que você não é o seu lugar de fala. Eu, por exemplo, não posso discutir esse tema. Simplesmente não posso discutir. Porque não é o meu lugar de fala. Você não é negro. Não, você não é negro, então você não pode discutir. Mas cabelo ex-loirinho, né? Ex-louro. Então, não faz sentido isso. Na verdade, a luta é contra o preconceito, contra a escravidão, contra o racismo, e não a cor da pessoa. Não importa a cor da pessoa. Se ela é contra o racismo, ela está correta. Não importa se ela é branca, se ela é negra, não é só o negro que pode lutar contra o racismo. O branco também. E a gente vê isso porque tem negros que são racistas. Sim, há muitos. Tem negros que são racistas. É complicado isso, é complicada a situação. A diferença no documentário que você observava em momentos do documentário que você colocou lá, que é esse do Malcolm X e do Martin Luther King, é que na visão do Malcolm era só inverter o processo. Ele passaria a ser o opressor. Não é uma igualdade, uma superioridade. Não, superioridade. Ele quer uma superioridade àquilo. Não é se igualar, não é todo mundo ser tratado igual. Não, agora nós vamos ser o opressor e os brancos serão os oprimidos. Aí a gente usaria aquela frase, mais do mesmo. Ô Fábio, agora você vê, completando, não tinha completado? Você vê, uma pessoa inteligente na época, mas não tinha valor, continuava dormindo na tuia. Perfeito, Cristo. Olha, Cristo, deu a deixa para mim puxar onde eu queria chegar. Exatamente isso. O Luciano colocou, muito bem colocada a questão das cotas e tal, né? Irmãos, a minha opinião, eu acho que a gente aceitar isso como certo seria acreditar que o negro ele é inferior intelectualmente do que... É racismo. Né? Um certo isso tipo é de racismo. Agora, se você fala, não, mas o negro ele não teve acesso a estudo, a escola e tal, por questões financeiras, né? Porque, realmente, irmãos, quando eles saíram de 1888, que foi a abolição da escravatura, 1889 foi a República, né, no Brasil. Eles saíram de 1889 para cá, foram quantos anos? Foram 131 anos que se passaram, né?
Um povo que não tinha nada. Até agora a gente começa a ver que a gente vê negros hoje em dia, médicos, né? Negros advogados, até juiz lá do Supremo Tribunal teve, né? O Joaquim Barbosa e tal. Então a gente vê que eles têm condições de chegar lá. Só precisa o quê? De ter investimento, de ter oportunidade, de trabalho e tal. Então a gente para na questão seguinte: é a questão social financeira. Correto? Política. Política. Social, financeira e política. Porque se você tem uma política de educação que abrange a todos, que deve ser assim, não ia ter essa necessidade. O racismo, essa questão de cota não ia ser necessário. Se as escolas municipais, se as escolas estaduais funcionassem de fato, dando atenção, não teria necessidade. Exatamente, né? Então, a gente para, mas por que então que no século XVI, né, começaram as navegações, começaram a usar os negros e tal, para a gente poder entender e começar a desconstruir essa ideia. Lá na antiguidade, né, na época, voltamos bastante agora, né? Lá na antiguidade, desde a época lá do Egito, da Grécia, de Roma e tal, aconteciam guerras entre um povo e outro. O povo que era dominado era escravizado, independente se é branco ou não, se é amarelo, se é negro. Era cultura. E os próprios negros escravizavam os negros, os próprios brancos escravizavam os brancos. Era o povo adversário, né? Tinha essa cultura. Inclusive, tem um livro, que é até provocador o nome do livro, o título é História Politicamente Incorreta. Viu, pastor? Esse livro? O escritor, o autor desse livro é Leandro Narloch. É de 2013. Na época eu estava fazendo faculdade de História, aí eu estava lá na livraria procurando um livro de história que tratasse de diversos temas, né? Achei esse, me interessou, eu comprei. Aí lá no meio falando sobre a escravidão, esse historiador, ele busca assim artigos e relatos e documentos históricos que falam, né, nessa época da antiguidade, o próprio termo escravo, ele surgiu de uma palavra que deriva do inglês, né? O escravo em inglês é slave, que vem de eslavo. Eslavo, irmão, eslavo é quem? É um branco loiro dos olhos azuis. Aí você imagina, escravo, eslavo, né? Aí como é que saiu do branco, loiro dos olhos azuis e veio pro negro, né? Tem que ser lembrado também de que tá saindo aí, tá, né? O judeu foi escravo. Tem que ser lembrado que o judeu foi escravo. Na Bíblia, você vê ele 400 anos no Egito como escravo. E não tem absolutamente nada a ver com a cor ou a raça, mas tem a ver com aquela condição do momento. Perfeito, pastor. Não foram só 12 anos não, né? Foram 400 anos. E depois foi escravo da Babilônia, né? Da Síria. Isso. E teve vários, né? Então, para a gente desconstruir essa ideia, né? Associar o negro ao escravo, o branco, o asiático. Não é um problema dos negros. Exato. É um problema da humanidade. Da humanidade, exato. Né? Então, aí o que acontece? Entrou lá no século XIX, surgiu um camarada chamado Darwin, né? Que ele idealizou lá a teoria da evolução das espécies, certo? Ou seja, o homem veio de um ser primitivo, né? Veio lá, desde a ameba, veio se desenvolvendo até que chegou os primatas e tal, e dos primatas, anos e anos passaram, né? Milênios e tal, até que se tornou homem. Essa teoria teve, assim, no século XIX, teve alguns desdobramentos, né? Surgiu um camarada chamado Herbert Spencer. Eu não sei se vocês ouviram falar, ele é inglês, certo? Um sociólogo, filósofo,
tal, né? Nessa época do século XIX, a ciência predominava, né? O racionalismo e tal. Então, tudo eles queriam ter uma metodologia, um embasamento científico para justificar as suas teses, a sua argumentação, certo? Então, Herbert Spencer, baseado na teoria da evolução das espécies, ele desenvolveu a teoria da evolução social, né? Ou seja, ele colocou o seguinte, que na ideia de Spencer, o negro, segundo o pensamento dele, por ser mais semelhante aos primatas, né, aos macacos, seriam um estágio inferior, né, que foi evoluindo, passou pelo amarelo, né, pelo asiático, e chegou aos brancos, que seria o topo, né? Foi desbotando com o tempo, né? Pô, gostei, Luciano. Foi desbotando com o tempo, né? Então, olha só, gente. Eles chamavam isso de ciência, né? Inclusive, pastor, olha só como é que são as coisas. Nesse período, né, no século XIX, teorias de criminalistas, forenses, né? Eles começaram a escrever artigos e documentários e tal. E assim, eles achavam que pela formatura do crânio da pessoa, pelas mãos e tal, as características mais grotescas da pessoa, a pessoa já tinha tendência para o crime, né? Então você imagina, aí você pega o negro, naturalmente ele tem, assim, é uma questão, né, da fisiologia mesmo, da estrutura dele, tem mão mais comprida, pés mais altos, a estrutura do negro é diferente, né, em alguns aspectos, certo? Então eles começaram a associar isso à questão até de criminalidade, né? Mas um absurdo, né? Isso é assim, conforme eu falei no começo, né? Cada um tem suas características, né? Talvez por conta da escravidão, por conta do trabalho forçado, trabalho, né, escravo, né? Que acabou sendo submetido aí, né, ao longo tempo, tenha sido natural ele ter que ser mais forte, porque ele acabava sendo trabalho braçal, né? Trabalho braçal, Força então física. é força. Exato, né? Então isso foi um elemento que entrou no século XIX, aí no meado do século XIX, 1850, né? Na metade pro final aí do século XIX, que foi gerando várias filosofias, pensamentos. Depois surgiu o tal do positivismo. Já ouviram falar do positivismo? Auguste Comte, lá na França, ele idealizou um pensamento que inclusive inspirou a frase que tem lá na nossa bandeira nacional, né? É totalmente positivista. Vocês sabem o que está escrito lá na bandeira? Ordem e progresso, tá? É positivista. E isso entrou no Brasil. E justamente naquele período da transição do Império para a República, essa teoria foi prejudicial. Por quê? Porque falava assim, bom, então o povo brasileiro, que é mistura, né, miscigenado, tem o indígena, que é o amarelo, né, tem o negro, essa mistura. Aí surgiu o mameluco, que misturou com o branco e tal. É um povo totalmente misturado. Então todo mundo queria ser igual o quê? A Europa, né, o povo branco, que seria o quê? O topo, né, na linha da evolução, certo? Aí que começaram a querer embranquecer, né, o povo brasileiro. Aí começaram a trazer os italianos, os alemães, aí vieram, inclusive os japoneses vieram para cá. Aí você imagina como é que era ser negro no Brasil naquele período, né? Além do problema já social que eles estavam, né, na questão que não tinha terras, foram lá abandonados, não tinha trabalho, não tinha conhecimento, não tinha escola, não tinha nada, ainda eram considerados, segundo a teoria de Herbert Spencer, né, da evolução social e tal, um povo inferior, né? Então, realmente, não podia acabar bem essa história, né, pastor? É verdade. Tem um aspecto que eu queria destacar, de que veja só como é interessante essa questão.
O Evangelho de Cristo, ele realmente, ele tem uma visão bem mais ampla e ele enxerga o ser humano. Ele não vê já fizemos essa leitura em domingos aí que se passou, quando a gente fala do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que não há grego nem judeu, não há macho nem fêmea. É interessante pensar que toda essa discussão em cima do Evangelho de Cristo, ela perde o sentido de ser. Poucas pessoas sabem que um dos maiores teólogos cristãos, ou cristão, é africano, que é Agostinho. Agostinho, ele é de Hipona. Hipona não, ele se radicou em Hipona. Hipona é no norte da África, mas ele nasceu na Argélia. Então ele é africano. África, Argélia, quem não conhece, nunca jogou War. Né? Assim, então, nós estamos pautados em cima de pensamentos africanos até hoje, como igreja, não pensamentos africanos de um lugar, mas da região geográfica. Não é sentido essa questão do cristianismo, no cristianismo, toda essa discussão. Lembrando que a igreja, em muitos momentos, ela se equivocou, não é nem dizer equivocou, não, ela errou mesmo, em colocar a ideia de que havia essa possibilidade desse tipo de evolução social. Teve momentos da igreja onde a igreja cogitou a possibilidade do negro não ter alma. Por isso eu poderia escravizá-lo. Você vê se faz sentido uma coisa dessa, quando na verdade a própria igreja foi fundada nas bases de pessoas negras. Se você for ver o livro de Atos, onde Filipe tem um encontro com quem? O primeiro convertido ali no livro de Atos, que Filipe conversa, é um etíope. Etíope não era um lourinho de olho azul, não, meu irmão. Você já viu um etíope? Não tem nem moreninho. O etíope nem moreno O Evangelho de Cristo, ele é tão completo, né, pastor, que não precisa mesmo dessas coisas, né? Não adianta, né? A gente consegue achar respostas, né? O senhor falou sobre a fala do apóstolo Paulo, quando fala que não há gregos, não há, né, homem, mulher, né? Ou seja, e ao mesmo tempo ele também trata as características de cada um, a diferença, não da formação, né? Mas a diferença que ele precisa, que as diferenças entre cada um, dizendo que nem todo mundo é igual. Quando ele, no livro de Efésios, ele fala assim, eu vou ler 3 versículos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. No 11 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É claro que isso daqui é para uma igreja, mas perfeitamente dá a entender o que? Cada um tem uma característica. Cada um tem uma característica. Não necessariamente por isso um vai ser escravo do outro. Vamos respeitar as características de cada um, né? Quando a gente pega, por exemplo, existem pessoas brancos, negros ou qualquer outra cor que têm uma capacidade de liderança. E tem outras pessoas que têm uma capacidade para a mão de obra mais pesada, branco ou negro. Não tem diferença. Mas a característica da pessoa é essa. Perfeito, Luciano. A hora passa, está voando, já vou dar 10h20. O nosso programado aqui é até 10h30, né? Então já vou
Não vai dar para a gente tratar todos os assuntos aqui hoje. Semana que vem a gente vai voltar para continuar falando. Mas só para já pimentar, em cima daquilo que o pastor já falou aqui, né? A questão do discurso equivocado da igreja, às vezes, né? A gente refletir sobre isso. Que é a própria construção estética da imagem de Jesus Cristo, né? Você vê no processo de colonização aqui no Brasil, foi uma colonização católica, foi um movimento da Contra-Reforma, certo? Teve a Reforma Protestante, 1517, Martinho Lutero, houve um reboliço na Europa, o catolicismo foi perdendo espaço. Então, naquele contexto, os católicos eram próximos aos líderes, os monarcas, né, os reis. A igreja tinha recursos, tinha dinheiro, né, eles que davam base até de poder para os reis, investiram e começaram as ordens missionárias, e começaram, né, a igreja e esse processo de colonização tem esse vínculo nesse ponto, certo? E começaram. Então, começar a ser construída até essa imagem, igual o pastor falou aqui, desse discurso de que o negro não tinha alma, tá? Para poder justificar o processo de colonização. Sim. E de enculturação. Né, pastor? Os navegantes, eles tinham autorização da igreja para escravizar o povo que eles encontrassem. Era uma carta, gente. É um documento que oficializava. Oficializado, a carta da igreja, do então, Papa. Estava assim, tinha o consentimento da igreja, né? Ou seja, o que acontece? Esse não é um pensamento protestante, mas aí desculpa meus amigos católicos, mas com todo respeito eu tenho que jogar na conta da igreja católica. Na ideia de que a igreja, isso é a visão católica, tá? A visão católica entende que a igreja, ela é a representação de Deus na face da terra. Até aí, ok, beleza. Só que eles levam isso às últimas consequências, entendendo que o Papa é o pontífice, né? Aquele que faz a ligação entre o céu e a terra. Bom, se o Papa, como pontífice, dá autorização para que o navegante saia com a autorização de escravizar o outro, não tem pecado. Então não tem a questão moral por trás. Não tem peso de culpa, de culpabilidade do navegante. Então o navegante pode chegar aqui e tomar conta dos índios, como toma conta da África, e por um desenvolvimento tecnológico melhor, ele poderia escravizar, simplesmente escravizar as pessoas. E a igreja apoiando, a igreja assinando embaixo. Porque você poderia pensar assim, mas como a igreja fez isso? Como ela é capaz de fazer isso? Bom, ela é capaz porque ela entende de que ela é a representação de Deus na face da terra. Então, se você tem naquele momento um papa que pensa desse jeito, simples, ele vai dizer, não pode, vai lá. Eu estou mandando. A arrogância era desse jeito, gente. A arrogância era estupidamente arrogante. Não, eu estou mandando, você pode tomar posse. Não só das pessoas, mas tudo que tinha na terra. Arbitrário, né? Arbitrário. Podia fazer tranquilamente, em nome de Deus. Contrário aos princípios bíblicos. É verdade, mas o que é a Bíblia? A Bíblia não é nada, eu sou a igreja. A Bíblia não... pastor, a Bíblia foi escrita por mim. Nessa época, inclusive, o catolicismo, ele não era muito adepto de ler a Bíblia, né? Quem lia mais era os papas, os ministros, a tradição, né? A tradição, né? Mas é porque tem um princípio que é um princípio discutível, tá? A ideia de que, bom, foi eu que escrevi a Bíblia. Por que eu vou ficar consultando ela? Por que eu vou ficar dizendo que eu só posso fazer o que está na Bíblia, se eu escrevi a Bíblia? A ideia, desculpem os colegas católicos, com todo respeito eu digo isso, mas a igreja está acima da Bíblia, na visão católica, não na visão protestante. A visão protestante é que a autoridade máxima é a Bíblia.
A missão Inclusive, católica, a autoridade máxima é o Papa, a igreja. No Ele caso é a igreja. nosso da Wesleyana, a Bíblia está no quadrilátero, né? A Bíblia está no quadrilátero, no pensamento wesleyano, é a base, né, do quadrilátero wesleyano. Então você vê bem, se o sujeito está acima disso, só ele pode interpretar a Bíblia. Só ele pode dizer o que a Bíblia contém. Então ninguém pode mais ter acesso à Bíblia. Tanto é que a Bíblia não tinha, o povo não tinha acesso à Bíblia. Era incontestável. Incontestável. Ainda continua sendo até hoje, em termos de bula papal. Então, o Papa, como esse sujeito, ele dizia que era assim, deveria ser desse jeito, e ordenava para que os navegantes, no caso Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e tantos outros, saíram com cartinha papal na mão. Não, eu tenho direito aqui. Agora você imagine a arrogância do sujeito. Pastor, estamos caindo para o final agora, né? A gente vai passar para fazer aí as suas considerações finais. E eu vou abrir um espaço para o pastor ler os comentários, alguns comentários aí dos irmãos que estão participando, né? Mas eu já vou fazer aqui minhas últimas falas, certo? Só para a gente refletir, ó, como é que nesse contexto da colonização, da exploração e tal, a construção dessa imagem de um Jesus europeizado, né? Aqueles traços brancos, né? Convém a essa leitura do cientificismo, né? Do homem branco como o topo, né? Dessa hierarquia social, ok? Eu gostaria que os irmãos comentassem nas suas considerações finais a respeito disso, né, que a gente comentou aqui, a questão racial, como a igreja pode tratar essa questão como comunidade, como indivíduo, né, um cidadão cristão, onde eu estou, meu meio, nós como igreja, certo? Tratar essas questões, tá ok? Gostaria de passar aqui para o irmão Cristo, já fazer suas considerações finais. O pastor depois pode fazer a leitura dos comentários. Ô Fábio, como se diz, o texto lido, né? Usando de sabedoria, compreensão, inteligência, a que vem do alto, né? Não a da terra, né? Então tá, isso é. Então, Fábio, mais uma vez eu volto para a questão da denúncia, né? Nós precisamos denunciar, nós não podemos isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma forma de denúncia, né? Uma forma de essa injustiça, lembrando que apoiar determinados movimentos não é uma denúncia, né? Apoiar isso não é uma denúncia, né? É mais do mesmo. É mais do mesmo. Então, se portar como igreja, olhando o cidadão e não a cor dele, seria para mim a forma da gente se portar como igreja. A gente olhar e falar, não, isso está errado não pela sua cor, está errado porque está errado perante ao cidadão, independente da cor dele. Entende? E buscar fazer, usando a sabedoria que vem do alto, conforme o presbítero Cristo falou, de forma estratégica, como foi a pregação de domingo. Foi a pregação de domingo ou foi a aula aqui mesmo, que foi da mulher do fluxo de sangue, né? Sim. Então, usando de sabedoria, porque o embate é grande, é interessante para a sociedade ter essa separação, para a política, né? Ter essa separação, então a gente tem que ser cirúrgico, nós temos que ser cirúrgicos, temos que ser estratégicos, porque isso influi diversos outros temas, né? Não é só aquele ato ali, não foi só aquele momento que o cara estava com o pé sobre o pescoço lá daquele senhor. Tem outros contextos. Perfeito, Luciano. O que o irmão Luciano falou aqui me fez refletir, né? De que existem doutrinas que não são teológicas, tem uma teologia ruim, né? Uma teologia ruim. Inclusive, acho que vou ter que acrescentar na próxima aula a questão da própria teologia
que dá assim, suporte para esse tipo de pensamento, né, pastor? O senhor ouviu falar da teologia da maldição de Noé sobre Caim? Sim. Horrível. Já ouviram falar sobre isso, irmãos? Vai Horrível. tema para nossa próxima EBD. Vamos comentar sobre isso semana que vem. Desculpe, agora eu me perdi aqui. É de Caim, né? A marca. Caim, isso. A marca de Caim Caim. não, desculpa. É Cã. Cã. Ah, tá, ok. Mas de Caim também. Porque alguns argumentam que há uma Filho de marca Noé, né? Caim. Eram 3 filhos, né? Shem, né? Jefté e Cã. Então, a questão da marca de Caim, tem lá naquela passagem a respeito de Abel e Caim, né? Então aí alguns argumentam que a marca de Caim é a cor de sua pele. A questão de Cã, né? Cã, Sem e Jefté vai dizer que um é escravo do outro, porque ali tem uma maldição de Cã ficar como escravo de Jefté. E aí eles vão dizer, olha que loucura essa teologia, né? Vão dizer que Jefté são os europeus e Cã são os africanos. Aí agora vê, cara. Filho do mesmo pai. É filho do mesmo pai, é um escravo do outro. Não é engraçado. E o Sem, né? Veio os semitas, vieram os árabes, povos arábios, os povos asiáticos, segundo essa teoria, né? Descenderam de Sem. Mas tem coisa pior, Fábio. Tem coisa pior. Se eu for mexer nesse negócio da teologia, isso dá pano pra manga. E depois, mas numa era, não na era bíblica, porque a gente está falando ainda da era bíblica, dos primórdios da humanidade. Mas já depois do protestantismo, já no século XVI ali, você tem surgimentos de teologia que vai dizer que um é superior ao outro. Eu sou predestinado e você não é. Mas quem é o predestinado, meu irmão? Esse é o problema. Eita Deus. Pastor, olha... Agora eu mexi Agora no mexeu calo, no né? vespeiro. Quem é o Mexeu predestinado? com os protestantes agora. Em cima dos protestantes. Quem é o predestinado? O predestinado nunca é o africano. Engraçado. É sempre o europeu de branco. Sempre em desvantagem, né, meu amigo? Gente, olha, mas eu preciso aqui... Por favor, lê os comentários aí. Tem um comentário aqui que quando a gente brincou de que o Cristo falou aqui que ele acha que era levado, tem gente aqui falando que também acha. Tem gente eu também acho, tá, irmãos? Que o irmão Cristo era levado. A Cláudia do Mauro, né, tá falando, eu também acho que o irmão era um pouco levado, né? Um pouquinho só. Não muito não, você tem cara de um bom menino. Com esse nome, né, Cristo, não podia ser uma vez. Não, agora é parente, não pode falar mal não. Ai, Jesus. Vamos lá. Lógico, eu perdi também uns comentários, porque teve uma hora que eu saí aqui, aí quando eu entrei, aí perde todos os comentários anteriores, né? A Lucimar lembra aqui de que aquele rapaz que foi trocar o negócio do relógio, também ele sofre preconceito, um pouco parecido com aquela história americana, né? Sim, né? Acho que é uma criança, né? Que trabalhou de engraxate, juntou. É essa história? Eu acho que é o negócio do engraxate. Que vai trocar lá o relógio, vai comprar alguma coisa assim. Vai comprar um relógio pro pai dele com dinheiro do engraxate, né? Aí acho que o comerciante, ele se sente tocado, emocionado com aquela atitude daquela criança, né? E ele presenteia o menino com o relógio que ele quer comprar ao pai dele e devolve o dinheiro, né? E aí depois ele sofre um processo porque ele vai estimular o Ele trabalho está estimulando infantil. o trabalho infantil, agora você vê. E tem o outro caso, que é o rapaz que vai comprar um relógio também, aí eu acho que é o relógio, sim. Se eu não me engano, eu acho que é esse que a Lucimar está tocando. E que por causa do boné, ele sei lá,
assim, os seguranças começam a andar atrás dele, ele entra num lugar e... No shopping, né? No shopping. Põe o Verdade. cara no chão, enfim, que é parecido, esse é parecido. E é isso aí. São poucos comentários aqui. Eu queria, antes de passar para o Fábio e devolver, dizer que, olha, vamos conversar um pouco aqui e vamos crescer um pouco nesse entendimento aqui. Vamos falar a respeito da questão do preconceito, questão racial, e depois a gente vai colocar alguns princípios aqui que são extremamente bíblicos e importantes a gente combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, porque foi bem lembrado aqui, bem posto pelo Fábio, o texto de que nós não temos uma sabedoria deste mundo, que o texto diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, podemos tratar, podemos tocar nesse assunto, que são assuntos delicados, mas com sabedoria que vem de Deus. Porque se a gente tratar desse assunto como se fosse um movimento, por isso que eu não... me perdoe a minha radicalidade. Não aceito puxadinho do evangelho. Não aceito. Não tenho como compactuar com a ideia de que o evangelho pode ser feito um puxadinho. Eu sou evangélico, mas eu tenho que entrar no movimento Vidas Negras Importam. Não, meu amigo. Sai fora disso. Sai fora disso, porque o Vidas Negras Importam não são uma base evangélica em si, não tem essa sabedoria que vem do alto, tem uma sabedoria humana, que é a fala do Tiago. Como nós falamos também do feminismo, alguns até podem não ter gostado quando eu disse, não aceita puxadinho, não existe cristão feminista, existe cristão ponto. Não existe cristão que é adepto a esse tipo de movimento, existe cristão e ponto, acabou. E com esse ponto, eu não estou fazendo uma redução do cristianismo. Pelo contrário, eu estou ampliando a ideia cristã. A minha militância, a minha trincheira é o evangelho de Cristo. Esse é o meu lugar. O cristão é assim, isso é um reducionismo? Não. Pode ter certeza que não. Então, a gente vai crescendo nisso para que a gente tenha armas para combater toda e qualquer discriminação, preconceito, racismo, escravidão, qualquer outro tipo de autoritarismo ou ditador, movimento ditatorial, mas sempre no princípio cristão evangélico. Amém, pastor. Queria agradecer a participação dos irmãos aqui na mesa. Os irmãos aí nos acompanharam em casa, assistiram. Muito obrigado. Continue participando, envie suas perguntas, suas considerações, certo? Hoje nós falamos alguma coisa sobre segregação social, o movimento negro, o evangelho, a igreja e a segregação social. Amém? Então, eu gostaria de pedir para o presbítero Luciano fazer essa oração de encerramento. Amém? Pai do Senhor, amados. Amém. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai querido, por esse momento que passamos em Tua presença, aprendendo um pouco mais, Pai querido, de como nos comportar, de como lidar com essa situação, Pai querido, que o mundo apresenta para nós, nos afrontando e nos colocando, Pai querido, em situações que precisamos ter a Tua mente, Pai amado, para tratar. Que Tu venha inspirar cada dia mais nosso coração, Tu venha nos dar mais sabedoria que venha de Ti, Senhor, para que, eliminando a nossa sabedoria, Senhor, jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Que Tu possa agora, Pai amado, despedir em paz para os nossos lares, aqueles que já estão em suas casas, ó Deus, Tu venha dar uma tarde abençoada na Tua presença, que possamos nos preparar, Senhor, para logo mais, às 19 horas, estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu nome, pois foi para isso que Tu nos criaste, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, entendendo que tudo que Tu faz é bom e agradável a nós. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, nos dê uma tarde abençoada para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.
Paz, meus amados. A paz, queridos. Até logo mais, se Deus Fiquem quiser. com Deus. Amém.